Esse é o primeiro caso que nós fizemos em 2020, tá? Então, na verdade, não tem tanto tempo, mas esse primeiro caso com resina termocompactada foi uma evolução das resinas digetáveis, que nós já fazemos há muito tempo, ok? Então, essa paciente, que é uma dentista, professora Adélia, que trabalha comigo lá no UFRJ há muito tempo, ela tinha uma queixa de dentes um pouco pequenos, né? Vocês percebem que temos resinas proximais, bordas incisais um pouquinho fraturadas, né? E ela tem um sorriso um pouco infantil por conta disso. Porém, ela não queria fazer mudanças grandes, mudanças que descaracterizassem o dente dela e principalmente não queria fazer nenhum tipo de desgaste nos dentes, o que é bastante compreensível, principalmente para dentista, né? Dentista costuma brincar, lógico que é uma brincadeira, gosta de desgastar o dente dos outros, mas não gosta que desgaste o próprio dente. Quando você vai fazer no dentista, e é muito comum atender dentista no consultório, ele sempre pergunta, mas isso aqui não dá para fazer algo um pouquinho mais conservador? Não será que a gente não pode não desgastar o dente? Né? Então, isso que a gente tem que pensar para o nosso paciente. Se a gente quer o melhor para o nosso paciente, muitas vezes uma técnica não invasiva pode ser bem interessante. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Tá legal, gente? Então, nós estamos aqui, olha, com um caso onde foi encerado. Você vê que a gente fez uma mudança não absurda, né? Mas principalmente nos centrais laterais, deixando o dente um pouquinho menos infantil, um pouquinho mais longo, mudamos um pouquinho o formato para um formato menos quadrangular, tá? E realizamos nosso famoso índex transparente, que basicamente a cópia em negativo do meu enceramento. Repare que tem os furinhos ali, ó, ductos de escape, por onde a nossa resina vai extravasar. Já vou explicar isso para vocês, tá? Então, aqui nós temos uma cópia com material que permite a passagem da luz do nosso foto, do nosso LED, né? Que vai permitir, então, a polimerização, a fotopolimerização de uma resina composta colocada dentro dessa forminha, foi o que eu falei para vocês lá nos outros slides, uma forma que transfere o formato do ensinamento para a boca do paciente, tá? Então, esse é o primeiro caso que nós fizemos, né? Onde a gente mudou de forma sutil, porém importante, dando textura do ensinamento, né? Melhorando a cor, melhorando a forma e deixando um aspecto bem natural, tá? Então, essa seria, então, um pouco do que a gente vai propor para vocês, uma técnica de resinas guiadas. Por que resinas guiadas? Porque nós vamos transferir um modelo encerado, já testado, através de uma simulação clínica, para a boca do paciente, né? Algumas perguntas assim, sobre preço, gente, ainda está cedo. O preço que você deve cobrar vai depender de, né, dezenas de variáveis, tá? Então, depois a gente pode até comentar um pouquinho sobre isso, né, durante o curso, tá bom? Vamos lá, de onde surgiu a técnica, gente? E qual a diferença da técnica original para o que nós estamos propondo? A técnica surgiu de um autor chamado Douglas Terry, tá? Douglas Terry. Então, foi a partir da ideia original, né, desse dentista, ok? Onde ele avaliou que esse material que tinha surgido no mercado, que é uma silicone transparente, poderia ser muito interessante para copiar o encenamento, um formato feito em laboratório. Então, vocês estão vendo aqui um caso que ele publicou, tá certo? Em cima de uma região onde está até operado, mas ele fez uso de uma forma que copiava o modelo do paciente e ele injetou, através de uma seringa, resina fluida, né? Em volta daquele pino, ok? Eu acabei de falar para vocês que não é bom para corotal, mas é possível, né? Não é o ideal, mas é possível. E após a injeção da resina fluida, basicamente ele fotopolimerizou através dessa guia e depois deu polimento e acabamento, tá certo? Então, é interessante essa possibilidade de transferência do formato, tá certo? Para o definitivo. Está aqui em resina e aqui depois uma restauração definitiva. Por que definitiva? Porque ele mesmo avaliou que a resina flow injetada, quando você bota uma resina flow, ele tem um caráter mais transitório, né? De transição para um definitivo. Então, o tipo de indicação que ele coloca no artigo dele é que ele é muito interessante para reparos emergenciais, para provisórios, né? Para restaurações transitórias. Transitório é diferente de provisório. Transitório é a restauração
que, na verdade, pode ficar um tempo um pouco maior, por volta de 1 ano até 2, ok? Restaurações transitórias de coroas em odontopediatria, já que o dente de tecido, né, ele vai ser perdido depois de algum tempo, então pode ser interessante para estabelecer uma nova dimensão vertical e testar essa nova dimensão vertical, assim como fazer o teste fonético e avaliar com o paciente formas e texturas, né, do modelo encerado através de resina composta fluida, tá certo? Essa técnica depois surgiu, ela foi bastante difundida e com a melhoria das resinas flow, né, elas começaram a ganhar mais carga, eles começaram a ter uma resistência maior, né, flexural, por exemplo, as pessoas começaram a usar com um caráter um pouquinho mais de definitivo, tá? Mas a gente vivenciou, né, a gente realmente testou alguns casos extensos aqui em 2019, usamos a técnica num paciente de faculdade, tá? Onde a gente realmente aumentou, fechou diastemas bem grandes com resina flow. Resina flow, então chamamos de resina injetada, a técnica do Douglas Terry, tá certo, gente? E aqui nós estamos observando o final, que fica muito legal, fica bem bonito. É uma cópia do planejamento digital, né, do modelo encerado digital, e que o paciente ficou bastante satisfeito, tá? Mas, assim, com o passar do tempo, do acompanhamento, né, a gente percebe aqui, 2 anos depois, que a resina sofreu bastante lascamento, desgaste, né? Lembre que 2019 a gente foi justamente 2021, o ano da pandemia, né? Que a gente não tinha muito como atender os pacientes, não podia fazer um follow-up mais atento, mas, enfim, a gente percebeu que, olha, a textura, o brilho, o polimento, né? Houve uma degradação, a pigmentação de várias camadas. Isso, na verdade, esse é um caso, um exemplo, mas a gente percebe que vários casos aconteceram de uma forma bem semelhante. Inclusive, um pouco de desgaste, né? Perdendo um pouco daquela forma, a forma inicial, ok? E nesse momento, nós já estávamos muito pensando em como fazer para melhorar, tá? Então, basicamente, em 2021, esse mesmo paciente, né, seguindo o mesmo projeto de sorriso, modelo impresso, né, a gente repetiu o caso, só que dessa vez usando resinas convencionais, resinas que não são fluidas, resinas que nós usamos a técnica de termocompactação, tá certo? A gente tem um follow-up de um pouco mais de 1 ano, e elas continuam absolutamente iguais, perfeitas, né? Em breve a gente vai fazer uma publicação desse caso, mas a gente percebe que, assim como o esperado, né? A resina composta convencional se comporta muito melhor, principalmente em instalações mais extensas, como era esse caso, tá certo? E aqui, na verdade, a gente, só entendendo como que evoluiu a técnica, né? A gente, antes de fazer termocompactado, nós fizemos a técnica chamada compactada, quer dizer, sem aquecimento. E a gente, ó, em novembro de 2019, testamos nesses pré-molares, né? 14, 15, 24, 25, o uso de uma moldeira transparente, uma moldeira, como vocês estão vendo aqui, ó, silicone transparente aqui no meio, e colocamos a resina sem aquecimento. A gente percebeu que houve algumas deficiências, principalmente na área cervical, né? Ela se desgrudou um pouquinho, não conseguiu fluidificar bem, e com isso a gente começou a desenvolver o que nós chamamos hoje em dia, né? Ó, o caso final, mas a gente teve que fazer um reparo cervical. A ideia foi que era um potencial excelente, mas com o uso da resina termocompactada, ou seja, aquela que você aquece antes de botar na moldeira transparente, no índex transparente, a gente obtinha resultados muito melhores, ok? Então, começamos a fazer o primeiro caso da resina termocompactada a partir de agosto de 2020, tá? Aqui nós estamos vendo o índex transparente já com a resina compactada, com uma espátula até um pouco mais rígida, e aqui dentro de um saquinho plástico, em banho-maria a 60 graus, durante um tempo de pelo menos 1 minuto, tá certo? Para que ela consiga ganhar uma viscosidade, uma fluidez suficiente para que você consiga não só uma adesividade, uma adesão melhor, né? Como também uma fluidificação que permitisse escoamento da resina
através dos ductos de escape, ok? Então, a gente está vendo aqui o primeiro caso, aquela da Adele, que eu falei para vocês, onde nós estamos vendo aqui o modelo encerado e a resina termocompactada, como ela realmente tem a possibilidade de duplicação do modelo encerado, e por ser uma resina convencional, ela consegue uma longevidade muito maior. Pessoal, uma pergunta muito comum que a gente escuta, basicamente, é o seguinte: mas será que a resina vai conseguir se manter bem ao longo dos anos? Gente, essas aqui são facetas de resina composta, ok? O que vocês já viram muitas vezes, com certeza, são facetas de resina composta feitas por outra técnica. Por exemplo, a técnica da concha, que eu falei para vocês, né? E essas resinas têm dezenas de trabalhos publicados em estudos longitudinal, onde elas se mantêm de uma forma bastante longeva, né, ao longo dos anos. Obviamente que requer um repolimento, pelo menos bianual, né, para que você consiga remover os pigmentos, para você conseguir manter a superfície bem polida, tá certo? Mas, assim, o material em si não está em questionamento, e sim a forma como ele está propondo fazer essas resinas um tempo menor, com mais previsibilidade e reproduzindo exatamente o que nós estamos projetando. Deixa eu ver, então, algumas perguntas, gente. É muita pergunta aqui. Algumas que eu já respondi durante as explicações, né? Existem algumas silicones ali da Transil F, da Evoclar. A Elite Glass também funciona muito bem, tá? Mas a Transil F aqui a gente gosta de indicar porque ela ali tem uma ótima transferência, tem uma dureza, né? Ela é um pouquinho mais durinha e funciona muito bem, tá? Mas a Elite Glass também é outra silicona que funciona bastante bem. Tá, dente escurecido, eu vou falar mais tarde, tá? Não foi feita em resina flor. Sim, vou falar sobre o papel filme para fazer a compressão. A Danila perguntou se foi feita gengivoplastia. Não foi feita gengivoplastia nesse caso, mas obviamente é igual um caso de faceta de resina. Se você quiser fazer gengivoplastia, se estiver bem indicado, você faz antes, espera cicatrizar, e depois você confecciona o modelo, tá? Final. Muito bem. Legal. Pergunta do Christian. A termoplastificação não diminui as características da resina da resina? Vou responder isso com um artigo, tá, Christian? Já vou responder como um artigo. Débora Guimarães perguntando se pode usar o Hot Set. Débora, a gente testou várias formas de trabalhar, e inclusive o Hot Set e o Cal Set, ok? Mas o problema é que, como você tem que colocar a resina dente a dente, quando você chega no último dente, através do Hot Set, da inclusão, você tem um resfriamento muito grande das outras resinas que você colocou anteriormente, tá? Então, quando você compacta e aquece todos eles dentro do banho-maria, você consegue uma temperatura exatamente equilibrada, né? E consegue muito mais regularizado, muito mais controle daquele aquecimento, tá? Se a resina esfriar, você vai perder completamente a característica da fluidez, tá certo? Vamos lá, deixa eu ir um pouquinho mais à frente. Esse é um artigo, gente, que nós publicamos em dezembro de 2020, tá? Nós em inglês chamamos de DTC, que é a resina directa compactada, mas em português, né, nós rebatizamos de resina termocompactada, tá certo? E aqui a professora Tayane Rose, que trabalha comigo, nós tivemos essa parceria, nós desenvolvemos toda essa mudança da técnica da resina fluida para a resina aquecida. Gente, apesar disso, eu sei que em vários lugares do mundo, na verdade, né, já se faz resina compactada, talvez não termocompactada, mas, enfim, existe um caminho, né, uma visualização, que esse é um caminho bem interessante, como uma nova técnica que permite fazer trabalhos muito mais extensos, ok? Essa é a revista que nós publicamos, uma revista internacional chamada LabLine, tá? Nós publicamos esse artigo, que foi o primeiro artigo usando a técnica termocompactada. E 2020 para cá, né, 2 anos depois, nós já fizemos muitos cursos, né, vários congressos, mesmo depois de volta da pandemia, a gente já falou em alguns congressos, e lançamos um livro chamado Atlas de Resina Termocompactada pela Livraria Santos, tá bem? Ó. Então, nós lançamos esse livro, que está tendo uma procura bem legal, tá? Então, é mais uma referência para vocês, né, que se interessam pela técnica, tá certo? Bom, quero falar para vocês um pouquinho sobre
o fluxo, tá? Então, qualquer tipo de trabalho que inclua mais de um elemento, né? Principalmente que incluam vários elementos anteriores ou posteriores, não pense em fazer sem um planejamento adequado, tá? Só olhando o modelo gesso e encerando. Vocês devem, é importante que vocês pensem que o planejamento, o projeto, né? A arquitetura de como você vai aumentar ou mudar o formato, as incisais, ou fazer qualquer planejamento que envolva a estética do paciente, não é somente dos dentes, é principalmente em relação a como ele vai se harmonizar com a face do paciente. Então, não adianta fazer só no modelo de gesso, tá? Eu costumo falar que o ensinamento sobre o modelo gesso sem imagem é um ensinamento pelo método Braille, né? Você está adivinhando como é que é o rosto do paciente. Você não sabe o quanto que o lábio cobre os dentes do paciente. Você tem que fazer uma filmagem dinâmica para entender como é que o rosto vai expor os dentes, para que você consiga, então, planejar tanto a curva incisal, como qual é o ideal para você aumentar. A idade do paciente importa muito. Quanto que ele expõe os dentes importa? Totalmente. Então, o planejamento com imagem é um ponto importante, que na verdade seria então a primeira consulta, né? Além de consultar, entender o paciente o que ele gostaria, ou você propor para o paciente o planejamento, você tem que fazer com imagens que sejam de celular bem feitas, né? Seja uma filmagem com celular bem executada. Existe um protocolo, né? Umas regras básicas importantes para fotografia de celular, que incluem uma iluminação adequada, né? Para você fazer o uso dessas imagens de forma adequada. E sim, o segundo passo não inclui o paciente, porque você vai fazer o enceramento daquele modelo, né? Que pode ser impresso? Sim, pode ser impresso, pode ser convencional de cera. E a partir do enceramento você vai fazer tanto a moldeira transparente, como uma barreira de silicone para fazer o que nós chamamos de mock-up, né? Ou simulação clínica, tá certo? E a partir disso, você vai, então, aí sim chamar o paciente para executar o mock-up, tá? A simulação clínica que eu falei aqui no comecinho da aula, e a partir do mock-up aprovado, eles chamam de validado pelo paciente, você pode, então, fazer a execução da resina direta usando a moldeira transparente, ou o chamado index híbrido transparente, tá? Vamos usar os nomes que a gente usou, batizaram, tá certo? Vamos lá, umas perguntinhas mais aqui. Elizabeth, Transil. Vou falar sobre várias resinas, tá? Lia Mayumi, vou falar de silicone. A silicone transparente de Vestígio eu nunca experimentei para ter uma opinião. A da Ilha eu não tive uma boa experiência, Elizabeth, tá? Então, eu não gosto de indicar essa silicone. Essa Vestígio é uma silicone nova que a Labor Dental está lançando, então ainda não tive chance de utilizar. Hot set não é legal, Presta Tech não é legal, tá? Luciane perguntando sobre indicação assertiva entre laminado e resina ERTC. Luciane, então, realmente a parte de indicação seria uma aula à parte, tá? Mas se eu falar assim, o mais importante quando você fala de facetas em resina composta, a ideia é você não precisar fazer nenhum tipo de desgaste no paciente, principalmente quando o paciente é jovem, com menos de 25 anos, até menos de 30 anos. Você fazer preparos laminados, você realmente está sendo mais invasivo do que a gente gostaria, tá? E quando você faz laminado cerâmico, não estou dizendo que eu não faço, eu faço e indico, tá? Mas pacientes muito jovens, talvez sempre tenha que pensar numa técnica que seja mais facilmente reversível e que você não tenha que fazer desgaste nos dentes, tá? Então, isso já é um ponto bem favorável para as resinas feitas por qualquer técnica, seja o RTC ou pelo método convencional, tá certo? Mas isso aí daria uma aula inteira de vantagens e desvantagens, né? Se esse método tem uma ótima resistência, Luciane, se você comparar a resistência entre resina e cerâmica, né? Principalmente se você pensar na cerâmica com IMEX, de silicato de lítio, então a resistência vai ser muito maior da cerâmica, tá certo? Então tem mais chance da resina deslascar? Tem, se você não tiver uma guia adequada, se o paciente tiver algum grau de rangimento, ou apertamento, ou bruxismo, ou mesmo no dia a dia, tem mais chance de lascar? Sim. Mas lembrando que a resina é muito mais fácil de se consertar, né? De fazer reparos, de fazer ajustes, né? Então,
a cerâmica, apesar de ser muito mais resistente, é muito mais difícil de fazer qualquer tipo de reparo. Alguns não são passíveis de serem feitos, então você tem que pensar em troca da cerâmica. Então, tem vantagens e desvantagens para cada uma. Mas, respondendo a sua pergunta especificamente, a cerâmica tem uma resistência à fratura maior do que a resina, tá certo? Muita pergunta, né? Jaqueline faz a mesma pergunta: cerâmica injetável ou direta? Olha, bom, eu já respondi um pouco dessa pergunta, tá? Mas, assim, você tem como uma qualidade da cerâmica que pode ser excelente, tanto injetada como fresada, ok? Nós temos uma infinidade de artigos mostrando que as duas técnicas têm, hoje em dia, uma adaptação extremamente aceitável e passível. Vida útil da RTC. Olha, a, não, assim, a RTC é uma forma que você faz resina composta, tá? Então, você está perguntando assim, qual é a vida útil de uma resina composta? E a vida útil de uma resina composta anterior, vamos lá, em termos de estudos longitudinais, revisão sistemática, né? 7 a 8 anos em excelente estado, ok? A partir daí, é lógico que a resina depende, isso de uma forma muito, muito generalizada, depende do paciente, principalmente, né? Se tem alguma parafunção, depende da dieta, depende do nível de escovação, de higiene, enfim, pH, tem inúmeros pontos. Mas, assim, o que você está perguntando não é da RTC, é da resina composta, ok? Então, você certamente faz resina composta, você sabe, né, como que é a vida útil da resina, dependendo de cada paciente, ok, pessoal? Translucidez incisal, vou falar sobre isso daqui a pouquinho, vou falar sobre estratificação, tá? Agora eu vou detalhar um pouquinho mais a técnica. A RTC, ela parte de quê? De um enceramento, como está aqui, olha, tá certo? E de uma cópia desse enceramento usando o índex transparente, ok? Nesse caso, a gente chama de índex híbrido, porque o azul é uma silicone, nesse caso aqui, de adição, é um virtual da Ivoclar, pode ser qualquer outra silicone de adição, e o transparente é resina também de adição, nesse caso aqui, o Transil F da Ivoclar. E aí, gente, né, uma vez que você aprovou o mockup, aprovou o formato, a gente vai fazer o que nós chamamos de técnica intercalada ou a técnica do dente sim, dente não. O que é dente sim, dente não? É onde você vai compactar a resina pulando sempre um dente, tá? Então, um dente você coloca a resina, o outro dente você não coloca, o outro dente coloca, o outro dente não coloca, dente sim, dente não. Para que isso, gente? Para que você tenha a facilidade de fazer um contato proximal adequado, mais fácil, tá certo? Então, olha, na boca, né, nós vamos basicamente fazer um condicionamento ácido nos dentes que você está preenchendo no seu índex, ok? Nos dentes que você não está preenchendo, você vai cobrir com um teflon, uma fita do tipo teflon. Temos aquela marca Isotape, né, da TDV, que é azulzinha, também funciona muito bem, mas a teflon normal, de boa qualidade, funciona muito bem para você cobrir tanto a vestibular como a interproximal, quando você bota com um fio dental, né, para que a teflon atravesse ali na interproximal. E aí nós vamos fazer o condicionamento adesivo, ataque ácido, lava seca, adesivo, exatamente igual ao que vocês fazem no dia a dia de vocês para fazer uma faceta de resina, tá certo? Quando você já adesivou, você vai, então, pegar esse conjunto aqui e levar em água quente a 60 graus durante pelo menos 1 minuto, tá? De 1 a 2 minutos. Lembrando que a gente tem várias maneiras de deixar a água quente sob controle. Aqui nós estamos usando um termômetro de cozinha, culinário, tá certo? E hoje em dia nós temos banheiras de depilação de cera que você encontra nas lojas americanas, que você encontra americanos.com, né, na internet, enfim, em lojas de produtos de estética, né, capilar, você consegue com uma banheira térmica onde você regula a 60 graus, tá certo? Ah, Sequito, isso é difícil, né? Não sei usar a internet. Legal, tudo bem. Então, você compra uma chaleira elétrica e coloca água quente a 60 graus que você vai, né, controlando com um termômetro culinário até chegar a 60 graus. Então, mais trabalho dá. Eu acho que uma banheirinha dessa, que custa 100 e poucos reais pela internet, né, de depilação de cera, temos alguns nomes até engraçados, Girl Fatale, né? Mulher Fatal, bem interessante, chega em 3 dias pelas americanas, tá? A ideia, na verdade, é não ter equipamentos difíceis, equipamentos complicados para facilitar a divulgação e o uso da técnica. Ok?
ok? Uma vez que você deixou a 60 graus durante pelo menos 1 minuto, você remove do saquinho plástico, obviamente não pode furar, e você vai encaixar com bastante pressão, né, sobre os dentes, transferindo o formato do ensinamento onde você carregou a resina composta, tá certo? E aí, depois de você encaixar firmemente, você repara, tem que perceber que encaixou exatamente até o final da borda incisal. Você vai pegar um vibrador, esse aqui é um chamado Vibrata, que tem na harmonização orofacial, tá? É em forma de uma barrinha dourada em forma de T, tá certo? E custa R$ 40 pela internet. Bota lá, Vibrata, massageador, né? E você vai encontrar esse aparelhinho que basicamente vai fazer a vibração e vocês conseguem perceber, ó, que ele vai produzir, ó, um escoamento da resina pelos furinhos, que nós chamamos de ducto de escape. Para que isso, gente? Para que o excesso de resinas escape por esses furinhos e você tenha menos trabalho no acabamento final, certo? Vamos lá. Então, aqui, olha, quando você... antes de remover, obviamente, eu vou fazer o quê, gente? Fotopolimerizar por vestibular, por pelo menos 30 segundos na vestibular e 30 segundos na incisal. Onde eu tenho cera no meu modelo, eu tenho que fotopolimerizar, tá certo? E aí você vai puxar, vai remover o índex transparente, aquelas resinas vestibulares que estão extravasando pelo ducto, eles vão praticamente quebrar, que nem um galho seco. E aqui nós temos aqui, olha, a remoção, o imediato após a remoção, onde eu vejo alguns excessos, mas não muito grandes, né? Por cervical e por proximal, que eu vou remover totalmente esses excessos proximais antes de fazer a segunda fornada, passando pelo mesmo processo, só que agora você vai cobrir os dentes intercalados, tá certo? Então, aqui nós estamos vendo, ó, agora os dentes que nós finalizamos, eu vou cobrir com Teflon e vou condicionar aqui, né, imitando o dente, aqui essa figurinha aqui de cima, eu vou condicionar os outros dentes para fazer, então, o mesmo processo e fotopolimerizar, obter, então, o formato final, né, dos dentes anteriores e, basicamente, a gente vai, então, entrar pelo processo de polimento e acabamento, tá? Nós estamos vendo aqui, então, o caso finalizado, um caso que tinha muitos diastemas. Eu vou mostrar um vídeo completo exatamente desse caso para vocês, mas eu queria que vocês tivessem uma ideia, um panorama, uma visão panorâmica do que é a proposta dessa ideia e por que nós chamamos de técnica copy-paste ou então técnica da forminha, né? Onde você vai usar resina convencional, termoplastificar, aliás, compactar e depois termoplastificar. Legal, gente? Então, esse é o princípio. E como eu falei para vocês, eu vou mostrar o vídeo desse caso, tá certo? Eu vou adiantar um pouquinho as partes para não ficar muito repetitivo. Reparem que o caso dela, essa paciente, nós tínhamos caninos no lugar dos laterais, tá certo? E nos inferiores nós tínhamos diastemas importantes, cores não muito adequadas, que eu vou mais rápido, porque nós estamos falando daquele artigo, né? No superior, a gente, ó, agora que eu quero que vocês observassem, nós fizemos preparos para laminados cerâmicos, tá certo? Então, em cima ficaram laminados cerâmicos e imediatamente o paciente falou, nossa, mas ficou muito escuro embaixo, né? Ficou muito escuro, tinham aqueles quebradinhos incisais, né? Mas, poxa vida, fazer de novo embaixo, preparos dos inferiores é um pouco mais invasivo, será que a gente pode, né, ter alguma outra opção? E a gente então pensou no planejamento em resina termocompactada, onde se inicia com imagem, né, com o modelo encerado, tá certo? Fazendo todos os ajustes, os fechamentos de diastema adequados, ok? E aqui a fase da confecção do índex transparente, essa é a silicone virtual da Ivoclar, serve qualquer outra silicone de adição, tá, gente? Adição. Essas listrinhas que estão vendo aqui, você pode colocar, mas não há necessidade de colocar, tá certo? Só para deixar bem claro. E, basicamente, eu deixei um formato que me permitisse fechar essa moldura. Repara, eu fiz uma moldura.
com meio centímetro mais alto e meio centímetro mais projetado na vestibular. E eu vou, então, usar nessa moldura, nessa caminha aqui, né, a colocação da silicone transparente, que é bem rápida, ela tem um misturador mais grosso, justamente para você poder injetar mais rápido. Você tem que botar com um pouquinho de generosidade e imediatamente, ó, você tem que cobrir com plástico filme. Eu vou voltar aqui um instantinho para vocês verem como que eu fiz, ó. Olha a silicone. Então, você vai injetar silicone transparente com generosidade na vestibular, na incisal, tá? E aí, imediatamente, você bota o plástico filme, que já está previamente cortado, né? Fazendo uma pressão e modelando um pouquinho. Você tem que modelar um pouquinho, né? Para ficar... Cadê minha ponteira? Ah, você tem que modelar isso daqui, ó, para que fique com a espessura adequada, para não fique grosso demais, tá? Antes da cura da silicone transparente, ok? E essa silicone é muito rápida, tá, gente? Ela endurece muito rápido. Então, vamos lá, ó. Esperamos por volta de uns 2 minutos, ela já está durinha, e nós removemos o plástico filme. Reparem o quanto que está transparente e você consegue ter uma ótima passagem da luz nessas áreas todas, ok? Por conta dessa pressão que você fez com o filme plástico. Aqui nós estamos vendo, olha, os ductos de escape que a gente faz com broquinhas diamantadas com bastante água, com bastante calma, tá? Para que você não rasgue a silicone, e elas vão permitir o quê? O extravasamento da resina composta através desses furinhos. Tá certo? A resina que nós utilizamos foi a BLL, a Bleach Light, uma cor de resina clareada, porém de esmalte, não tem uma boa transparência, não ficar aquele mentex de forma nenhuma, e ela também vai ficar cobrindo um substrato que até está um pouco escuro, né? Então a gente escolheu o Bleach Light porque no final vai dar uma cor próxima do superior, que é por volta de A1, tá? Porque é a cor Bleach, porém com o substrato um pouco escurecido que essa paciente tinha por baixo, tá certo? Perguntas muito comuns. Pode usar outra resina? Pode usar outra resina. Várias outras resinas foram testadas, como a Forma, né, da Ultradent, como a Clearfield, da Curaray, como a Palfic, da Tokuyama, enfim, como a Harmonize, da Care. São resinas que vão funcionar porque eles vão ser aquecidos, eles são passíveis de compactação e são passíveis de aquecimento, tá? Quanto mais fluidez a resina tiver, ela vai funcionar melhor. Nossa melhor resina que a gente teve melhor estado foi essa da Ivoclar, mas é possível, sim, utilizar outras resinas. Então, a pergunta aqui. Denise Alves, não precisa botar. A gente estava numa fase de testar muitas coisas, né? Mas não tem necessidade. Ali era a ideia de você evitar uma polimerização muito forte naquela interprofissional para facilitar a separação, porque nesse caso a gente fez a chamada técnica simultânea, onde você coloca não intercalado, você coloca tudo de uma vez e depois você vai separando por clivagem e serrando as interproximais, mas é uma técnica um pouco mais avançada e eu recomendo você começar pela intercalada, tá vendo? A gente colocou todas as resinas de uma vez, a escultura tem que estar perfeita em relação ao contato proximal, coloca num saquinho Ziploc, aqui vocês estão vendo o termômetro, né? Que deve estar próximo de 60 graus, e vamos deixar pelo menos acima de 1 minuto, tá? Então, aqui, ó, controlando a temperatura, o ideal é que fique a 60 graus, né? Ali está um pouquinho menos. E olha, a gente está vendo aqui o momento clínico real de encaixe do índex. Repare que eu tenho que encaixar e deixar bem firme. Hoje em dia, a gente recomenda muito que, além de encaixar, outra pessoa use o vibrador e outra pessoa, seu auxiliar, passe depois da polimerização. Para quê? Para que você não solte a mão do índex. Você tem que estar, ó, nessa posição, segurando bem o índex, e outra pessoa vem, então, com o vibrador, depois, essa mesma pessoa depois vai fazer a fotopolimerização, tá certo? Então, reparem as listrinhas ali, seriam para diminuir a luz naquela região para facilitar a separação, mas a gente sabe que não faz a menor diferença, tá certo? Então, olha, o encaixe simultâneo nesse caso. Reparem que a gente, na época, não tinha o vibrador, então a gente dava as batidinhas na mão. Olha como está extravasando a resina. E vamos, então, fotopolimerizar pelo menos 30 segundos por vestibular com um bom foto. Olha, aqui, gente, é real, tá, gente? Ó, feito ao vivo.
a remoção do índex transparente. Ó, deixa eu colocar. Ó, remoção do índex transparente. E vocês vão perceber ó, que esses excessos de resina, apesar de parecer muito, e na verdade a gente coloca até menos resina, né, composta, ele não está grudado na gengiva. A gengiva não recebe adesivo. Então você vai ó, destacando e depois recortando os excessos com uma excelente lâmina de bisturi, lâmina 12. A marca que a gente indica é a Swan Morton. Tá? Então, com 5 minutos, eu já percebo assim, a escultura me ajuda muito. A escultura está bem realizada. Eu tenho ali quase que a separação da própria escultura, né? Que me permite, então, depois seccionar usando as tiras serrilhadas. A broca de acabamento tarja amarela, né? Que vem num kit que nós sugerimos, nós montamos um kit só para essa técnica chamada kit da J, né? É um kit feito pela marca J, para RTC, faceta de resina direta, RTC, tá com o meu nome, então é fácil de achar, na J. Você não quer remover a escultura, você só quer tirar os excessos cervicais, né? E com isso, você, olha, os excessos cervicais, você usa blocos de acabamento tarja vermelha ou amarela, tá? Nas interproximadas, você vai só reforçando a divisão natural, ok? E nós já, então, vamos entrando com a fase de polimento e acabamento. Essas borrachinhas são da DIF, da Ultradente, amarela, depois a branca, tá? Lembrando que antes das borrachinhas, nós fizemos uma nova polimerização, uma conversão dessa resina bem forte, bem intensa, para que você melhore todas as propriedades, né, dessa resina. E aí sim, finalizando com as pastas de polimento e acabamento, pasta diamantada, novamente da Ultradente, tá certo? Novamente da Ultradente, de 1,5 micra, tá? A broca para fazer, Débora, esse ducto de escape, são brocas bem fininhas, tá? Do tipo 2200, né? Talvez um pouquinho mais grossa para que você faça o furinho e depois vai alargando com ela. Existe uma broca no kit que eu falei agora, da J, específica para isso, tá? Mas basicamente qualquer broca fininha, né? De granulação normal e em bastante irrigação, funciona para a técnica, tá? Repare que os dentes estão com contatos proximais adequados, tá? Todas elas passam um fio dental, todas elas têm o contato proximal. E a gente realizou numa técnica chamada simultânea que vai um pouco mais rápido. Mas não é o ideal para quem está começando. É melhor fazer a intercalada, tá? Repare que nós temos uma cor bastante bacana entre o superior e o inferior. Não ficou aquele branco, né, artificial, Mentex. E a gente tem, então, uma possibilidade de harmonizar tanto cerâmica como resina, né? Diminuindo, na verdade, para o paciente um custo bastante importante, tá certo? E esse vídeo vem, então, com várias informações para vocês, né? Os premolares a gente muitas vezes inclui, Marcos Vinícius, tá? Somente quando são os superiores, a gente normalmente inclui até o segundo premolar, tá? No caso que eu vou fazer ao vivo amanhã, tá? E serve para o pessoal que está assistindo. No caso que nós vamos fazer ao vivo amanhã, nós vamos fazer de canino a canino, mas no dia seguinte eu vou complementar os premolares. Por que eu não vou fazer ao mesmo tempo? Para não ficar muito extenso, né? Então, fazer de canino a canino fica muito repetitivo, muitas etapas iguais. Então, vou fazer de canino a canino, que já vai ter uma ideia bastante legal do processo, mas normalmente a gente faz de premolar a premolar, tá certo? A J é excelente, excelente. Vamos lá, questões muito importantes, muito comuns do nosso dia a dia. Peraí, deixa eu botar aqui. A resina termoaquecida sofre alterações? Essa é uma pergunta muito comum, né? A segunda eu já respondi, tá? A resina injetável, ela é mais transitória, né? Não é tão permanente. E a pergunta que alguém já me fez lá ali atrás, eu vou mostrar esse estudo sistemático, uma revisão sistemática, ó. Uma revisão sistemática, deixa eu mudar aqui, perdão. A revisão sistemática, entre outros autores, né? O Ronaldo Irata, Larissa Lopes, onde num estudo de 74 artigos bem selecionados, tá? Então, quais são as conclusões para o pré-aquecimento da resina composta, até numa temperatura superior, né? O aquecimento da resina composta, ela deixa ela mais viscosa, né? Deixa mais fluida, e por conta do aquecimento,
você tem um melhor, aumenta o grau de conversão da resina. Isso é tudo que a gente quer, aumentar o grau de conversão da resina, tá? Então, o calor, a gente sabe, é um reativo que aumenta o grau de conversão das reações, né? Então, assim, aquecer a resina é interessantíssimo para aumentar o grau de conversão da resina, ela fica, por conta disso, com todas as propriedades melhoradas, além de diminuir a contração de polimerização e eleva a força de adesão. Ela é totalmente favorável, né? E, nesse caso, termocompactar, você vai ter o quê? Melhora das propriedades físicas e mecânicas. Isso aqui é a conclusão desse artigo. Vocês podem procurar depois na internet, tá? Então, a revisão sistemática de 74 artigos, essa é a conclusão que o artigo está aqui em inglês, tá? Que eu basicamente traduzi em português. O pré-aquecimento das resinas compostas melhoram as propriedades físicas e mecânicas, ok? Então, é bem adequado você fazer o aquecimento da resina. Um outro artigo bem interessante, né? Que também é uma revisão sistemática e meta-análise, não houve diferença entre longevidade clínica entre as resinas feitas direta na boca e as indiretas, né? Então, você pode falar assim, não, mas eu vou fazer indireto, que vai durar mais. Essa é uma conclusão da EUCV, do Journal of Dentistry, né? De uma revisão sistemática, que não houve diferença entre a longevidade das resinas feitas direto na boca e de forma indireta. Ok, gente? Bem importante. Não é um artigo isolado, gente. É uma revisão sistemática. Ok? Isso aqui dá para fazer casos pontuais? Dá para fazer casos pontuais? Sim, dá para fazer casos pontuais. Eu vou adiantar um pouquinho aqui. Né? Olha, um caso onde eu tenho incisivos laterais proporcionalmente muito pequenos, quase que conóides em relação aos centrais. O premolar um pouquinho escondido aqui. É um caso bem legal para você iniciar a técnica, né? Onde você, então, nesse caso, faz o estreitamento, no caso aqui, de laterais e premolar, ok? Também para variar uma paciente dentista, né? Então, é um aumento sutil, porém bastante significativo em termos de harmonização do formato, do contexto roxo, né? Olha, então a técnica da moldura em silicone convencional e depois a injeção da silicone transparente. Novamente, a gente está vendo, olha, a mesma técnica injetada e colocando a fita transparente logo na sequência, tá certo? Ó. Remoção da fita transparente, você vê que o grau de transparência está legal e, o mais importante, você vê que a luz vai passar bem. Se tiverem microbolinhas, elas são internas, né? Quem me perguntou, ó, essa broquinha da Jota que a gente utiliza, tá no meu kit, ela não é totalmente bicudiana, tem um pouquinho de arredondamento, que é interessante, granulação normal, e você vai, então, fazer os furinhos através de vestibular para lingual com bastante água, de uma forma intermitente, para não rasgar, não aquecer demais, tá certo? E a posição dela é a mais ou menos 2 milímetros do término cervical, tá certo? Ó. Nesse caso, a gente fez 2 furinhos, mas a gente estava testando, né? Então, esse furinho de cima é o suficiente, perto da cervical, a 2 milímetros é o suficiente, não precisa fazer mais do que um furinho. Então, colocamos na água, 60 graus, a mais de 1 minuto, tá certo? Esse aqui você... e aqui no caso clínico, onde a gente colocou o Teflon em volta dos dentes, condicionamento adesivo, lava, seca, bota o adesivo, tá? Vocês não muda, obviamente, nada do que vocês conhecem de condicionamento, ok? Condicionamento adesivo, remove o excesso, e aí você vai polimerizar o adesivo, e aqui nós estamos, então, olha, o vídeo colocando a silicone, ó, na posição, ok? Ó, encaixa bem. Esse é o Vibrata, né, da Hoff, compra na internet também, olha, vibrando com a resina em posição. Olha como está escoando a resina ali pelos furinhos, ok? E aí você polimeriza através do índex transparente. No caso, nos 2 laterais e no premolar, né? Então, você vai remover, vai quebrar aquele stickzinho, ó. E aí a gente vai olhar de perto como é que tá, ó. Olhando de perto. Olha aqui, tem excesso? Tem excesso sim, ó. Cervical, né? Tem excesso aqui, ó, gengival, tem excesso proximal, claro que tem excesso. Quanto mais corretinho a resina, menos excesso você vai ter, mas às vezes até tem bastante excesso. Mas o que você vai fazer, basicamente, é não esculpir. Eu vou, basicamente, tirar esses excessos aqui, esses excessos
proximais e cervicais, tá certo? Como é que eu vou tirar? Bom, a gente pode usar brócolis de acabamento? Pode, mas esse excesso aqui, principalmente na proximal, é bem fácil você remover com a lâmina 12. Tem que treinar? Tem que treinar. É fácil? É fácil desde que você treine. Cortar um sashimi é fácil? É fácil desde que você treine. Fazer um sushi é fácil? Parece bem fácil, fazer uma bolinha de arroz e botar o sushi em cima. Mas tem que treinar? Tem. Quanto mais você treinar, você fica melhor. É mais rápido que a técnica convencional? Absurdamente mais fácil, isso não tem dúvida, tá certo? Então, a remoção inicial com a lâmina 12, tá certo? Com muito cuidado, essa é a marca que a gente gosta de indicar, tá? Lâmina sempre voltada para o dente, nunca para a gengiva, não façam gengivectomia, por favor, tá certo? Aqui a gente consegue ver bem a textura, né? Olha a textura do encerramento aqui. Aqui removendo os excessos. Posso fazer direto com a broca? Pode. Cuidado para você não estragar a escultura, tá? Então, brócolis de tarja vermelha e amarela, do kit da Jota, tá certo? E aqui a gente usou também as pastas diamantadas da Ultradente, ó, de 1 micra e de meia micra, tá certo? E usamos o polidor, a gente prefere até a roda de feltro, tá, gente? Essa aí, ó. Essa roda de feltro a gente prefere para a gente não perder, a textura. Isso aqui não foi feito na mão, não. Não foi feito na boca, foi feito no enceramento, tá certo? Então, toda essa textura aqui foi dada no enceramento, emprestada do laboratório, né? Tá? Então, com o polimento e acabamento, às vezes você perde um pouquinho da textura, mas o ideal é que você não perca. E a gente tem uma cópia, eu disse, bem próxima do que você testou no ensinamento, tá certo? Então, dá para fazer casos menores? Dá para fazer casos menores, tá? Então, tá aí, mostrando um caso menor.